Oi, eu sou a Vica Dias e hoje nós vamos entender um pouquinho da nossa linha de adoçantes Snil. Snil Zero e Snil de confeiteiro, eles são feitos à base de eritritol, fibra de milho e estévia. O eritritol, ele é o único poliol que não causa desconforto intestinal, porque o eritritol ele não é metabolizado. Devido à sua difícil utilização pelo organismo, 90% dele é excretado pela urina e com isso ele não tem calorias. Agora vamos falar da fibra de milho não transgênica. O intestino ele é considerado o nosso segundo cérebro e ele precisa estar saudável, já que é através do intestino saudável que nós conseguimos absorver todos os nutrientes da nossa alimentação. Para isso, o equilíbrio da nossa flora intestinal é determinante. Muito se fala sobre saúde intestinal, probióticos e pré-bióticos, mas o que você precisa entender para ter um intestino equilibrado é que os probióticos eles são as bactérias benéficas do nosso intestino e que você precisa alimentar elas para mantê-las vivas, sempre se multiplicando para que a gente possa ter um intestino saudável. Os pré-bióticos, eles são o alimento para os nossos probióticos e por isso é importante que nós tenhamos uma alimentação rica em fibras. No mundo dos ingredientes, existem muitas fibras pré-bióticas que alimentam os nossos probióticos. Porém, elas fermentam a uma taxa de velocidade rápida no nosso intestino, causando efeitos colaterais quando consumimos aquele produto em um volume maior. Como o Snil Zero ele é um substituto de corpo para as nossas receitas, nós escolhemos para nossa composição a fibra de milho não transgênica, que ela é uma fibra fermentada no cólon a uma taxa mais lenta em comparação a outras fibras solúveis e pré-bióticas. Esse ingrediente na composição do Snil proporciona uma maior saciedade por ter um processo de fermentação mais lento. Ou seja, a fibra demora mais para metabolizar e com isso você vai sentir menos fome em um período após consumir um doce feito com o Snil com essa fibra aplicada. Agora vamos então para o arredondamento do sabor do Snil e então qual a estévia que eu escolhi a dedo para ter nessa composição. Não é uma estévia só, é um blend de estévias puras, sem sabor residual indesejado de adoçante, para que nós possamos chegar na composição perfeita, que vai adoçar o doce sem nada de sabor residual, aplicando ainda vários benefícios para quem está consumindo esse doce. Sobre agora a aplicação do Snil Zero. O Snil Zero é ideal para aplicação em massas, pralinês, receitas que você vai precisar de um corpo maior. Sempre com a mesma quantidade de açúcar, ele é um pó em forma de cristal e ele estrutura a massa. Por não ter uma afinidade com a água, ele cria então uma ligação com a massa, fazendo que o seu doce dure mais tempo. Já o Snil de confeiteiro, ele é ideal para receitas que precisam de um pó fino, como decorações, por exemplo, uma pasta americana, caldas de doces, merengue italiano. O Snil Zero e o Snil de confeiteiro, eles não são ideais para aplicação de doces que necessitam de uma calda sem cristalização límpida. E para isso, vem então a aplicação do Snil Zero Polióis. O Snil Zero Polióis ele foi desenvolvido para aplicação em caldas, recheios mais macios, caramelos, todo aquele doce que precisa se manter com uma umidade sem cristalização. Ingredientes do Snil Zero Polióis agora para você ficar por dentro deste produto. A estévia é a mesma tecnologia aplicada no Snil Zero e no Snil confeiteiro. Possui então o sabor doce, límpido, sem sabores residuais indesejados. E a fibra? Aqui nós aplicamos então a fibra de tapioca. Ela é uma fibra que não fermenta no nosso intestino quando pensamos no consumo. E ao mesmo tempo, falando em aplicação, ela se comporta no doce formando caldas sem que essa calda cristalize novamente com o tempo. Doces como pudim, quindim, doces em frutas, doces em caldas, merengues, suspiros, mousses, cremes de confeiteiro e muitos outros doces que precisam que o açúcar diluísse 100%. Agora,
A pergunta: pode ser aplicado na massa de bolo? Ele até pode, mas como a fibra de tapioca ela tem uma sinergia muito grande com a umidade, esse produto tende a absorver a umidade externa e com isso a validade do seu doce vai reduzir bastante quando falamos em uma aplicação de uma massa. Mas quando falamos em calda, onde a umidade está encorpada nessa receita, não vai interferir na validade. Ele vai manter a validade longa como o açúcar em um doce em calda, por exemplo. Agora vamos falar do Snil Xarope. Já uma caldinha prontinha de fibra de tapioca que vai dar aquele toque em doces que você precisaria de um xarope de glucose, por exemplo, para dar uma textura mais plástica ou até mais macia, facilitando muito construir uma calda caramelizada, como uma calda de pudim, por exemplo. E o Snil Sachê é para quem gosta de bebidas mais docinhas. E se você não experimentou ainda Snil Sachê nas suas bebidas, ele sim não deixa nenhum sabor residual de adoçante. E agora, qual o grande diferencial da linha de adoçantes Snil? Adoçantes culinários naturais, balanceados, que não causam efeitos laxativos nas suas doses indicadas. Tem a especificação certa para cada aplicação, usando tecnologia de alimentos, sem achismos, mas com estudos científicos e aplicações técnicas. Você tem o adoçante Snil certo para cada ponto do seu doce. Então haja naturalmente, troque açúcar por adoçante Snil nas suas receitas.